Bem-vindos a mais um programa Contramão. Dessa vez vamos falar sobre escotismo. E para isso, estamos aqui com nossos queridos convidados, Família Pimenta, com Cíntia e Alexandre aqui. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Valeu pelo convite. Tudo bem, obrigada. E hoje 2 convidados especiais. Vai ser fantástica essa conversa, eu tenho certeza. E acho que para começar, assim, se vocês quiserem se apresentar rapidamente, quem vocês são. Eu sou a Cíntia, eu sou pedagoga, né? Sou formada em pedagogia. Atualmente eu trabalho como professora da rede municipal aqui de São Paulo. Vou fazer 10 anos ano que vem, né? De prefeitura. Mas eu já trabalho com educação há mais ou menos uns 20 anos. Eu faço parte do movimento escoteiro já fazem 11 anos, né? Esse ano eu estou completando 11 anos de promessa escoteira, né? E sou casada com a Lê, a gente é casado aí há uns... 24 Tá de saco cheio anos, já. A gente tem um filho que é o Gabriel, né? O Gabriel tá com 21 e eu acho que o Gabriel, ele foi o grande responsável da gente fazer parte do movimento. O Ale, ele foi escoteiro já quando jovem, né? Mas quando o Gabriel tinha 8 anos, a gente tava andando lá no Pelézão. E aí a gente se deparou lá com um grupo escoteiro, que é o Quarup, que a gente fez parte também. E aí começou a brincadeira, né? A gente colocou ele no Quarup, e aí o Ale voltou, e aí eu também acabei entrando, né, no movimento. E é isso. E atualmente eu faço parte do grupo escoteiro do Ar Gonçalves Ledo, que a gente tá no Parque Vila Lobos. Ah, legal. Isso, dentro do Parque Vila Lobos. Tudo aqui pertinho, né? Tudo pertinho. e assim, tem vários, né, que a gente tava conversando um pouco antes do episódio. Eles contaram de quantos tem aqui que a gente nem sabe. Mas assim, queria já perguntar, assim, o que vocês mais gostam dessa parte do escotismo? O que atrai, querendo O ou não, que assim? vocês, o que fez vocês Que realmente... brilhou o olho para vocês? Isso. É assim, eu, quando o Gabriel começou a frequentar o grupo, né, o Ale que levava mais ele, eu não ia, né, e eu até pegava um pouco no pé dele, porque ele demorava para voltar para casa, era sábado de tarde, né, e aí eu ficava, escuta, você vai demorar muito aí e tal, né, tá demorando muito e tal, né, e ele, calma, eu tô aqui, né, tá terminando a Tô indo. atividade. 24 horas de casado. Entendeu a resposta? E aí, né, aí teve um dia que o Gabriel tinha um acampamento, e aí eu fui com ele levar o Gabriel no acampamento, tal, ia ser lá dentro do Pelézão mesmo, né? E aí eu fiquei assim meio atrás assim, né, observando os chefes aplicando atividade e tal, né? E aquilo me encantou de uma tal forma, assim, eu falei, putz, que legal, os chefes todos vestidos, porque era acampamento do Piratas do Caribe, então tinha lá o Jack Que legal. Sparrow e tal, né, o Barba como é que chama? Negra? Barba Negra, Aí eu achei aquilo o máximo, sabe, eu falei, puxa, que legal, né, e aí eu me encantei e falei, putz, eu quero fazer parte disso, né, e aí eu já fui lá, conversei com a chefia da Alcateia e tal. Não, tudo bem, então você vem fazer um estágio com a gente e tal. E isso vai fazer 11 anos já, né? Já fazem 11 anos, então... E acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? O movimento escoteiro abriu muitas portas, me trouxe, assim, amizades muito valiosas, né? Me fez crescer muito, assim, como pessoa, como profissional, porque eu também procuro levar um pouquinho do que eu aprendo do movimento escoteiro para minha prática na escola também, né? Então é muito bacana. Para mim, não me vejo fora do escotismo hoje, sabe? Não me vejo. Você explica para os desinformados aqui que você tinha falado de alcateia e de chefia. O que é isso dentro do escotismo? Então, dentro do movimento escoteiro, a gente tem umas divisões, porque é de acordo com a faixa etária, né? Como a gente atende desde a criança de 6 anos e meio até o jovem de 21 anos, a gente separa eles por faixas etárias. Então, a gente tem o ramo lobinho, que é o primeiro, né? Que vai dos 6 anos e meio até os 11.
que é o ramo no qual eu atuo, né? Depois a gente tem o ramo escoteiro, que vai dos 11 aos 14 anos e meio, por aí. Aí a gente tem o ramo sênior, que vai dos 15, mais ou menos, até os 18, 17, 17 e meio, né? E, por fim, o ramo pioneiro, que é dos 17, 18 até os 21, né? E aí, quando o jovem atinge 21 anos, ou ele deixa o movimento, muitas vezes por motivo de trabalho, né? Ele está fazendo uma faculdade. Sim, sim. Ou ele se torna escotista, como nós, né? Que a gente chama de chefe, popularmente, assim, Entendi. né? Mas o nome correto mesmo é escotista, né? E essas Do divisões se aplicam para todos os grupos, né? Que Todos vocês tinham os falado. grupos, Seguem sim. essa mesma diretriz. Sim, assim. sim. Interessante. E existe um mito, uma fala, que diz que os escoteiros são considerados a segunda linha depois do exército. É verdade isso? Não. A gente não tem nada de militar. E da onde que saiu essa frase? Então, quem desenvolveu o escotismo foi um militar, Ah, tá. em 1907. Então, foi o cara que realmente trouxe o escotismo para o mundo. Um inglês, né? Ex-militar e etc e tal, de alta patente. Mas o objetivo dele ainda não era tornar os jovens militares. O objetivo dele era pegar esses jovens, porque você imagina assim, um pouco antes da Primeira Guerra, 1907, 1914, começou a Primeira Guerra. Você tinha um início de uma era industrial, uma molecada largada, certo? Não tinha o que fazer. O que as indústrias faziam? Pegava essa molecada e colocava para trabalhar. Então você tinha um monte de gente, uma série de problemas, etc. O que ele pensou? Pô, vamos começar a pegar essa molecada, trazer, fazer um trabalho com elas para que a gente possa tirar da rua também desse trabalho e criar um elemento de educação, um jeito de educar. Fazendo o quê? Práticas, claro. Ele era um cara altamente conhecedor de muitas artes. Era um cara, ele tinha, conhecia artes cênicas. Meu, era um cara, se você pesquisar... Culto mesmo. Culto. Robert Smith Baden-Powell. Se você pesquisar esse cara, ele tem uma infinidade de conhecimentos. Muito amplo. Então, com isso, ele foi criando um método educativo para poder pegar essa gurizada assim, inicialmente do ramo escoteiro, vai dos 10 anos e meio aos 14, e começar a trabalhar eles de uma forma que eles fossem se autoeducando. Tá? Nós temos um método educativo, não é um método militar, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas existe uma disciplina. Você não vai na escola? Sim. A professora trabalha um processo disciplinar com você, para onde você tem que ter um respeito para com ela, com a instituição que você faz parte. Nós temos a mesma coisa, nós temos regras, leis, que a gente fala, e uma promessa a ser trabalhada. E o escotismo ele é totalmente por aceitação. Então, se você chega e bate na nossa porta e fala, eu quero ser, você vai fazer uma atividade, duas, você vai falar, poxa, gostei dessa brincadeira, tô afim. Então, vou te apresentar as regras e falar, beleza, eu concordo. E a gente vai começar a cobrar você em cima disso. Então, pô, sei lá, o escoteiro, ele é limpo de corpo e alma, vou dar um exemplo assim. Então, quer dizer, tem uma gurizada que não gosta de tomar banho, e é normal. Acontece, meu, em acampamento tem uns que não gostam, mas não é porque ele deixou de tomar banho naquele dia, ou vários, que ele vai deixar de ser escoteiro, não é isso. Mas, assim, ser puro, ser honesto, ser franco, ser leal. Então, esses são os princípios que a gente trabalha. E você falou dessa promessa. Qual que é a promessa do escotismo? Então, falar para o Lobinho é mais fácil. Então, né, o movimento escoteiro, a gente trabalha esse sistema de valores, né, da aceitação da lei e da promessa. É como se fosse um código de honra pra gente, né? Então, por exemplo, o Lobinho, a gente trabalha os 5 artigos da lei do Lobinho, por exemplo, né? Que é ouvir os velhos lobos, né? Então, ouvir e respeitar, né, os mais velhos, né? Pensar primeiro nos outros, abrir os olhos e os ouvidos, ser limpo, o lobinho é limpo e alegre e o lobinho diz sempre a verdade, né? Então, isso é o que norteia o nosso trabalho com as crianças, né? O escoteiro, a partir do ramo escoteiro, a lei já aumenta para 10 itens, para 10 artigos, né? E a promessa de Lobinho é: prometo fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres para com Deus e minha pátria, cumprir a lei do Lobinho e fazer todos os dias uma boa ação. Que legal. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de disciplina,
eu acho assim que o movimento escoteiro não é que ele é disciplinador. A criança se autodisciplina porque ela vai se esforçar para cumprir a lei e a promessa. Né? Então, poxa, para mim ser um bom lobinho, eu preciso ouvir os velhos lobos, eu preciso respeitar os chefes, eu preciso respeitar meus pais, meus professores, né? Eu preciso dizer sempre a verdade, né? Eu preciso pensar primeiro nos outros, fazer uma boa ação, né? Então, a criança, ela vai entrar nesse movimento de se esforçar para cumprir aquilo. Que método legal. Que legal. Você ainda como pedagoga, assim, eu acho que tem essa muita coisa do aprendizado e do ensino, né? Que tá muito atrelado ao totalmente, escotismo, totalmente, é uma, como é que eu vou dizer assim, é uma pedagogia diferenciada, né? E então, a gente tem essa parte também do aprender fazendo, né? A vida ao ar livre, então a gente valoriza muito essa questão do contato com a natureza, do respeito à natureza, né? O nosso trabalho ele está todo permeado, por exemplo, pelas ODs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então a gente procura trabalhar bastante as ODs também, todas as nossas atividades, o trabalho em equipe, colaborativo, né? Então, tudo isso engloba, né? O método escoteiro, que faz, no fim, faz tudo parte do programa educativo. Sim. Do movimento escoteiro. É isso que eu ia falar, é como se fosse só mais um jeito de você educar, né? Mais uma maneira de você trazer ensinamentos para uma pessoa, Isso, né? isso. Principalmente pelo que a gente estava conversando antes, também pelo que vocês já falaram, de sair de casa um pouco, né? Como vocês falaram, ter contato um pouco com a natureza e tal. É o que os jovens precisam hoje, né? A gente vê muito em Muitas falta. famílias procuram a gente por esse motivo, né? De que quer tirar o filho da frente da tela, enfim. E a gente também recebe muitas crianças que são indicadas por psicólogos, inclusive, né? Que tem, assim, questões tem uma dificuldade de socializar, por exemplo, né? E de interagir com os outros. Então, a psicóloga, ela indica bastante, assim, sabe? Dos pais estarem levando os filhos num grupo escoteiro para fazer atividade com a gente. E a gente vê, assim, é muito nítida a mudança, sabe? Assim, da criança. Então, que nem lá no grupo a gente tem uma lobinha que é Teia, né? Que ela é autista, né? E a gente vê, assim, tão bacana o desenvolvimento dela, sabe? Assim, ela tem bastante dificuldade, assim, de verbalizar. Então, ela tem bastante dificuldade na fala. Ela tem algumas limitações físicas, né? Então, a mãe dela tá sempre junto também. Ela faz parte também, ela também é chefe da Alcateia, né? A Tabata. Então, mas a gente vê, assim, o quanto a Maria Clara evoluiu nesse tempo que ela tá com a gente. Já vai fazer 1 ano que elas estão com a gente, né? E acho que super interessante também que você falou dessa coisa, vem muito de dentro, né? É uma evolução, mas que vem muito da própria pessoa que reconhece. Exatamente. E evolui, A gente né? respeita Aprende muito, sozinho. a gente respeita muito a decisão deles, né? Então, todas as nossas decisões, por exemplo, na Alcateia e nos outros ramos são democráticas, né? A gente sempre conversa muito com eles, porque, na verdade, o movimento escoteiro é deles, é do jovem para o jovem, né? Então, na verdade, a gente está ali, o adulto, o nosso papel é mais de mediador, assim, sabe? De orientar, de estar motivando eles e tal, mas, na verdade, assim, quem toma as decisões mesmo são eles, né? Eles que decidem, eles que... Enfim, inclusive ontem a nossa instância democrática da Alcateia é a Roca de Conselho, né? Então, a gente tomou várias decisões ontem, eles aprovaram o calendário do 2º semestre, né? Porque eles já tinham escolhido algumas coisas que eles querem fazer agora no 2º semestre. Então, por exemplo, a gente tem uma excursão para o Pico do Jaraguá, foi eles que escolheram, né? A gente vai fazer uma atividade especial sobre primeiros socorros. Eles que escolheram também. Entendi. Né? Então, tudo passa pela aprovação deles. Né? Aí o escotista provém a atividade. Então, se desenha a atividade de forma que
ela não se torne uma recreação. Sim, ela tem um objetivo. Método de aprendizado, né? Um objetivo, Sim. exatamente, trabalhar a sua competência. Então, o Lucas, vamos colocar um exemplo, nunca subiu o Pico de Jaraguá, não sabe o que é pegar uma trilha. Uhum. Então, o escotismo vai estar te acompanhando, te orientando, cara, cuidado aqui, etc e tal, e vamos ali fazendo que a atividade aconteça. Você vai chegar nesse objetivo, no final das contas, e falar, consegui subir o pico. Uhum. E atingiu aquela competência. O nosso programa, ele fala de alguns pontos. Olha, o jovem deve fazer tal coisa. Então, a gente vai prover uma atividade para que Tem competências, uma né? competência. Atingir aquela competência. O nosso programa educativo, ele é baseado em competências. Então, a criança e o jovem, ele tem que alcançar, ele tem que atingir aquela competência. Para ele atingir aquela competência, a gente precisa desenvolver uma série de atividades com a criança e com o jovem, né? Então, por exemplo, o programa educativo, a gente trabalha 6 áreas do desenvolvimento, né? A gente trabalha o físico, a gente trabalha o intelectual, o social, o espiritual, o caráter e o afetivo. A gente trabalha essas 6 áreas, né, do desenvolvimento. Então, dentro dessas 6 áreas, a gente tem uma série de competências e dentro dessas competências tem uma série de atividades que a gente precisa cumprir com as crianças e com os jovens, né? Então, quando a gente planeja uma atividade, as atividades elas são planejadas, elas têm uma intencionalidade, né? Então, o que eu quero atingir com essa tarefa aqui, com essa atividade que eu vou fazer para os lobinhos? Eu quero que eles atinjam essa competência aqui do físico ou do caráter, né? Eu vou contar essa história aqui, só para vocês saberem, tá? A Alcateia, por que ela chama Alcateia? Por causa da história do Mowgli, do Rudyard Kipling, tá? Então, a Alcateia, o BP, né, como a gente chama ele, o Baden-Powell, quando ele estava iniciando o movimento escoteiro, ele já estava desenvolvido, né, o ramo escoteiro, ele trabalhava com esses jovens na faixa de 12, 13 anos, mas o que acontece? Os pais levavam os jovens para fazer atividade e os irmãozinhos menores ficavam lá olhando e chupando o dedo, né, querendo participar também. E aí o Baden-Powell, ele teve essa ideia de desenvolver também um programa para os menores, né? Ele tinha amizade com o Rudyard Kipling, que é o autor da história do Mowgli, né? Da história do livro da Jungle, né? O Rudyard também é inglês, como o Baden-Powell. E aí o Baden-Powell, ele leu a história do Rudyard Kipling e ele se encantou com a riqueza que aquela história trazia em termos de valores para passar para as crianças. É uma história que foi escrita para adultos, né? Então, se você lê o livro da Jungle, é um livro para adulto, porque tem umas passagens assim meio pesadas, né? Mas ele pediu permissão para o Rudyard Kipling para usar essa história como fundo de cena para a Alcateia. Caramba. Então, por isso que é Alcateia, é ramo lobinho e tudo mais, né? Porque o fundo de cena da Alcateia é a história do Mowgli. Você acha que o filme da Disney traduz isso Não, bem? a história do... É. A Disney, ela Não foi muito desvirtuou... contundente. A Disney, ela desvirtuou totalmente a história do Rudyard Kipling, né? Então, por exemplo, na história do livro mesmo, o Baloo, ele é aquele urso sábio, é o urso que ensina o Mowgli a lei da jungle. E os outros lobinhos, né? Então, ele é assim... assim, sério, Uma figura de né? referência. É isso, exatamente, uma figura de referência. Ele é sério, ele é austero, né? E na Disney, não, ele é bonachão, ele, sabe, ele, né, enfim, brincalhão, e não é assim, né? Então, a Disney, ela realmente, assim, é bem legalzinho o desenho, mas desvirtuou totalmente, né? Tanto que as crianças, quando elas assistem o desenho, falam, chefe, mas no desenho o Baloo não é assim? Fala, então, né? Desconsidera porque, né? Então, e nós, chefes, nós assumimos também os personagens da história. Então, por exemplo, como eu sou a chefe do ramo lobinho, eu sou o Aquelá, né? Por quê? Porque o Aquelá é o lobo que é o líder da matilha, o líder da Alcateia na história, né? Entendi.
E aí a gente tem o Baloo, que é o urso pardo, que vai ensinar a lei da jungle pro Mowgli e pros outros lobos, que é o professor, né? O Baloo é o professor, né? A gente tem a Bagheera, que é a pantera negra, né? Que a Bagheera ela vai ensinar o quê? O Mowgli a caçar, a cuidar da sua saúde, do seu corpo, né? Aí a gente tem a Kaa, que é a parte intelectual, né? Ela ensina o Mowgli a pensar antes de agir e tudo mais, né? E aí tem os outros personagens também, que é o Rikki-Tikki-Tavi, que simboliza a parte afetiva. A gente tem a Kotick, que é a que trabalha o social. E a gente tem a figura do Francisco, onde a gente trabalha o espiritual. Então, cada vertente, assim, que vocês falaram que é para que o escotismo desenvolve, tem um personagem que representa no livro? No ramo lobinho, sim. A tropa escoteira, não. Tá. A tropa escoteira realmente só o primeiro ramo. Isso, só o Porque primeiro a gente ramo. fundo de cena para que os mais novos entendam, Entendam, né? por Esse causa... processo educacional. Até uma maneira lúdica para você... Isso, exatamente. E aí vai Porque criando... tem o lúdico, né? Vai criando autossuficiência neles, né? Pra depois poder entrar no ramo escoteiro já com as competências que... Com algumas delas envolvidas. Exato, com algumas delas desenvolvidas, que é, no fim, o propósito dessas atividades que muita gente vê como gincanas, né? Que vocês estavam falando que, não tem nada a ver e tal. Isso. Por exemplo, dá um exemplo sobre questões de competências. Ela falou de primeiros socorros, que eles pediram para poder ter algum tipo de atividade que fala do gênero. Nós temos uma coisa chamada de especialidade. Tá? Então, ou seja, o Theo se torna especialista em algum tipo desses carrinhos, por exemplo. Em montar e desmontar. Então, existe uma especialidade que ensina, que fala sobre... São 12 itens que ele fala, olha, tem que montar e desmontar o carrinho, tem que pintar o carrinho, dando exemplo. Então, nessa atividade, a primeira delas, ele vai saber executar. As outras 11, ele vai correr atrás sozinho. Onde ele cria competência sozinho em resolver os outros 11 itens. Vamos dizer assim. E aí, especialidade. E aí, acompanha isso ao longo dos 4 ramos. Então, vamos supor, ele tirou o nível 1, são automaticamente 12 itens, vamos dizer assim, né? A cada 4 um terço. É um terço. Divide em 3, Então, né? divide em 3. São Então, 3 vamos supor níveis. assim, ele lobinho, ele tirou 4 itens desses 12. Ele escoteiro tirou mais 4. Ele sênior tirou mais 4. Ou seja, ele tirou os 12 passando pelos 3 ramos. Vai mudando a cor, entendeu? Da especialidade. Aí mostra para os outros jovens, fala, poxa, o Theo, cara, é nível 3 de montagem e desmontagem de carrinhos, porque tem uma cor diferente. Entendi. Entendeu? Isso motiva os demais a procurar também. Interessante que vocês estavam falando da cor de tudo, né? O uniforme, se eu posso dizer assim, traz um significado todo, né? Vejo vocês tudo assim, eu não consigo até entender. Se vocês quiserem explicar um pouco o que significa cada coisa. O nosso uniforme, ele é do ar, porque nós somos um grupo escoteiro do ar, né? Então, assim, dentro do movimento escoteiro, né? A gente tem 3 modalidades. A gente tem a modalidade básica, que seria da terra, vamos dizer assim. A gente tem a modalidade do ar e a modalidade do mar, né? Então, nós somos da modalidade do ar. Mas, basicamente, as 3 aplicam o método escoteiro da mesma forma. A gente só dá um pouquinho mais de ênfase em questões relativas à aeronáutica e os escoteiros do mar dão mais ênfase em questões marítimas, né? Vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, aqui, os distintivos, por exemplo, essa daqui é o mais importante, que é a nossa promessa escoteira, né? Então, como adultos voluntários, a gente também faz uma promessa, certo? Aqui, essas estrelinhas são o tempo que a gente tem de atividade, né? Eu tenho só azul porque eu não fui escoteira, né? Não fui membro juvenil, eu só atuo mesmo como escotista, então o azul é de escotista, né? Então aqui tá 9, mas eu preciso atualizar, né? Aqui desse lado a gente tem o nosso listel de São Paulo, porque nós somos escoteiros do estado de São Paulo, né? E aqui é o numeral do nosso grupo, que é 479, tá? Aqui desse lado, Escoteiros do Brasil, que é a entidade no qual nós estamos ligados, é a organização no qual nós estamos ligados, né? Aqui no Brasil existem outras, mas a principal é a Escoteiros do Brasil, tá?
Aqui a gente tem o nosso distintivo de registro anual e o outro é... Como é que chama mesmo? Grupo padrão, isso. E aqui, esse distintivo aqui é de um acampamento que a gente fez o ano passado com a Alcateia, acampamento do Harry Potter, tá? Eles escolhem, né, o tema do acampamento. Então, ano passado a gente fez do Harry Potter e esse ano foi do Minecraft. Eles se fantasiaram. Sim, eu fui a Hermione. Tá? É a pergunta seguinte, sim, se Eu fui a Hermione. O ano passado eu fui a Hermione. Esse ano eu fui a Alex do Minecraft. Fiz a cabeça quadrada da Alex. É um negócio tudo desse bonitinho. nível. Realmente o fundo de cena é fundamental para que o acampamento nessa faixa etária desenrole. Porque não adianta a gente chegar assim, como eles nos conhecem já no nosso dia a dia, acha, mas cadê o bendito tema que você definiu, né? Que nós escolhemos? Não tô vendo nada. Então aí começa o desenrolar da história, né? Sim. Criam todo esse... E aí a gente desenvolve as né? atividades Materiais. baseadas no tema que eles Entendi. escolheram, né? Eu fiquei com uma dúvida, porque ela falou dos dela. O que quer dizer esse seu Grandão, grandão? imponente. Esse aí Então, o que acontece? Na modalidade doar, né, nós temos alguns cursos, né? Dentre esses, esse curso aqui chama-se Catar, que ele é para adultos, onde nos permite dar atividades da modalidade doar. Após isso. Então, a gente tem uma oficina, vamos dizer assim, de 2 dias, explicando tudo. Então, para a pessoa que é cru, não conhece nada sobre questões aéreas, então explica como é que é a estrutura de um avião, por que ele voa, por que ele não voa, como ele decola. Então tem uma série desses ensinamentos que nos permite exatamente passar para os jovens nas nossas atividades da modalidade. Tá? Eu já fui da Força Aérea. Então eu sou da reserva da Força Aérea, reservista. Então, quer dizer, passei 4 anos lá, já vim com uma certa bagagem de conhecimento nesse sentido. Então, claro, o curso ele vem como um agregador, porque o que eu aprendi lá é difícil para passar para um jovem, porque é um outro formato. Isso aqui, não, ele te dá exatamente essa base para como você pode passar isso para outras pessoas, entendeu? Para os jovens em faixa etária de 6 anos e meio até os 21 anos. E você falou que você foi escoteiro quando pequeno, aí pelo jeito você passou pela Força Aérea, Exato. voltou a ser escoteiro. Você acha que ter sido escoteiro quando pequeno te influenciou a escolher, a servir, alguma coisa assim? E que servir te influenciou interessante essa novamente? pergunta, porque são coisas muito parecidas, muito próximas, né? Meu irmão foi da Força Aérea antes de mim. Tá. Então, meu avô foi Interessante. militar. Então, o viés é um pouquinho de família, mas a entrada sim, porque esse nosso grupo, ele foi um grupo muito antigo. Ele começou a desenrolar a Lapa na década de 40. Nossa. Então já tinha jovens do nosso grupo, Gonçalves Ledo, rodando pela Lapa já, nessa época. Tanto é que nossa primeira sede foi... Vocês conhecem o Colégio Pereira Barreto? Não. Esquina da Clélia, com a Barão de Jundiaí ali. Eu conheço a Clélia, não Então, conheço. Clélia com a Nossa Senhora da Lapa. Perto da 12 de outubro. Sei, tem sei, uma- sei, tem sei, um sei. prédio antigão ali. Esquina, perto da Pio Pereira 11. Barra. Acho que eu sei, Não, acho que eu Bem, sei. O porão era a sede nessa época. Caramba. Depois saiu, foi para a Rua Roma, recebemos uma sede lá, tá? Na Rua Roma rodou mais ou menos até os anos 80, mais ou menos, direto. Então, quer dizer, nessa época já tinha nós da modalidade do ar rodando pela Lapa, entendeu? Aí depois nisso passou para a parte engraçada, nós fomos parar debaixo da ponte da Lapa, tinha uma estrutura da prefeitura ali, para poder nos hospedar ali. Dali nós fomos parar num clube nacional lá na Barra Funda, e de lá realmente depois deixou de existir, encerrou as atividades, né? E aí nós vamos reabrir de novo em 2019. Nossa. Então nesse período de debaixo da ponte até o nacional foi o período que eu entrei, entendeu? Entendi. Então minha mãe me levava, né? Tô com 51 anos, eu tinha 10 anos e meio. Me levava até lá, eu moro hoje do lado desse lugar, até por que parece. E para passar, depois comecei sozinho, então isso sim também ajudou nessa escolha, né? Porque eu já vestia azul naquela época, então a transição do azul para o azul foi tranquila, né? Tranquila. Tipo, não tinha Quase nem problema de cor, sentiu. né? Não, e realmente acho que tem uma identificação, no final das contas. Tá. E aí tem essa questão dessa insígnia, né? E por trás tem essa parte esverdeada, né? Como exatamente ter sido a Força Aérea me permitiu ter essa segunda parte, entendeu? Entendi. Porque tive cursos lá dentro que me
me deu mais competências. Sim. Essa é a verdade. Então, e o Ale, como ele fez parte do Gonçalves Ledo naquela época, o Gonçalves, na década de 80, ele fechou. Ele veio a fechar o grupo, né? E aí, em 2018, ele e o chefe Robson, que atualmente é o presidente, é o diretor-presidente do Quarup, ele e o Robson decidiram reabrir o Gonçalves Ledo em 2018. E aí, em 2019, conseguiram, né, reabrir, infelizmente não com o mesmo numeral, porque o numeral dele antigo era 116. 116, Eles não, quando fecha um grupo, quando a gente vai reabrir esse grupo, ele tem que vir com um numeral novo. Tá. A gente não consegue resgatar o número antigo, Entendi. né? Mas era um desejo dele, né, de estar reabrindo o grupo, né? E de ter mais um grupo na Lapa. E aí ele conseguiu Nós somos o único da modalidade do ar. doar na Lapa, nessa no região distrito. Ah, que Porque interessante. o outro fica na Zona Norte. Dois deles. É. 2 ou 3 deles ficam na Zona Norte. Uhum. Então nós somos o único mais próximo nessa nossa área aqui. É. Interessante. Agora, o tempo tá ficando curto. Vocês têm uma recomendação de filme para introduzir as pessoas que demonstra bem o que é o escotismo? Filme, série, livro, alguma coisa Tem assim. o próprio Mogli, né? Que vocês tinham falado. Pelo É, visto, que o- acho que não gosto É, muito O do o desenho filme. não vai da falar do Disney filme. eu O não livro. recomendo. Eu recomendo o livro da Jungle mesmo, do Rudyard Kipling, né? O original mesmo, a história é muito bacana. E a gente se inspira nela o tempo todo para dar atividade para os lobinhos. A gente conta vários trechos, né, da história, né, para os lobos. Adaptado, claro, né? Uhum. Algumas coisas a gente tem que adaptar, a gente tem que dar uma filtrada, porque tem coisa que é meio pesada, mas, né? Tem um desenho isso. que assim, até para não esticar muito, tem um desenho que é o Up. O Ah, Up. Muitas crianças assistem. Caramba, É, o verdade. E Up. faz uma uma... graça. Fala assim, poxa, é escoteiro. Sim, não deixa de ser. Uhum. Ele é Porque existem- desbravador, na existem verdade. escoteiros e desbravadores. São muito parecidos. Mas de forma, assim, acaba sendo a mesma coisa, porque o objetivo é o mesmo. É. A historinha, ele ajuda o idoso e tal, isso é... Cuida dos é animais, isso, cuida do povo e exatamente. tal. Mostra os valores, né? Mostra os valores, exatamente. Vocês gostariam de dar uma última mensagem, deixar suas redes sociais aqui? Bom, para quem quiser conhecer mais o movimento escoteiro, nós somos do Grupo Escoteiro do Ar Gonçalves Ledo, 479. Estamos dentro do Parque Vila Lobos, bem ao lado do posto da Polícia Militar, tá? Nossas atividades são todos os sábados, das 9 ao meio-dia. Estamos sempre abertos aí, esperando Para recebê-los aí. para recebê-los, tá? Eu queria Beleza, agradecer viu? vocês mais uma vez por esse papo incrível que a gente teve aqui. Só para lembrar, sigam o Contramão, por favor, no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Contramão, _o programa. Isso. Muito obrigado a todos, obrigado aos convidados mais Nós uma vez. agradecemos. Obrigado, Muito obrigada. Agradeço bastante, viu? Ó. Muito Valeu, querido. obrigado. Imagina, querido. Obrigado pela Obrigada. oportunidade, pela gentileza. A gente que agradece. Obrigado. Isso aí. Valeu, Razão. legal. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigada, Obrigado bom aí, tudo de bom. sucesso para vocês, tá? Obrigada, querido. Sucesso para vocês. Visão, E isso aí. valeu, viu? Valeu, querido. Opa.